Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Te convido já a abrir sua Bíblia, por favor, João capítulo 4. Nós vamos caminhar nessa noite, alicerçado na palavra que vai falar a respeito da mulher samaritana. Abra o seu coração, com a presença do Espírito Santo de Deus poderosa aqui nesse ambiente. Eu entendo que hoje é uma data muito especial e Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. O pastor Flávio já orou, mas eu peço licença a ele, queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu quero mais uma vez me apresentar diante de Ti. Peço a Ti que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos nessa noite. Eu sei que há algo extremamente importante para ser realizado aqui, em relação àquilo que o Senhor deseja para com essa casa, e que eu possa aqui, Deus, falar daquilo que o Senhor tem feito queimar em meu coração. Peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que os corações aqui que se encontram, da mesma forma, sejam corações receptivos, acolhedores e frutíferos para tudo aquilo que o Senhor irá comunicar nessa noite. Eu peço aqui o auxílio dos anjos e ministradores, que possa percorrer esse ambiente, possa estar conosco, celebrando esse momento tão especial, e que Teu Santo Espírito intensifique cada vez mais a presença que já está aqui nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário, guarda essa frase, e era ali necessário passar por Samaria, pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse:
não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vamos pular para o 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, aleluia, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um texto longo, né? Na verdade, esse é o diálogo mais longo que Jesus teve com alguém e citado na Bíblia. É esse aqui. E olha que eu dei uma puladinha, né? Ele é longo, mas ele é rico em vários acontecimentos. Tem alguns pormenores que, na leitura corrida, a gente acaba não dando tanto atenção. E a frase que eu pedi para que vocês já capturassem foi essa aqui no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade, irmãos, ela não era uma necessidade de todos, mas essa necessidade, esse sentimento de necessidade de passar por Samaria, era algo apenas de Jesus, naquele momento. Os demais discípulos não tinham essa mesma percepção, porque naquela época, na época de Jesus, existia uma certa, como é que eu posso falar, ojeriza em relação aos samaritanos. Sabe aquele tipo de sentimento de aversão, sentimento que, não quero me relacionar com essa pessoa? Era esse tipo de sentimento que os judeus tinham com relação aos samaritanos. E hoje à tarde, eu dando uma revisada, dando uma lida aqui, eu fiquei pensando: meu Deus,
Quem escreveu esse texto foi João. Amém? Livro de João. Agora imagine só, naquela época, João não tinha essa percepção dessa necessidade. Talvez João fosse um opositor. Gente, passar em Samaria, pelo amor, não, Jesus, espera aí. Mas ele, depois de tudo que aconteceu, ele percebeu, gente, eu tenho que incluir aqui no meu evangelho essa necessidade, que só era de Jesus, era-lhe necessário. E ele escreveu aqui, era-lhe necessário. E para que a gente possa entender um pouco mais dessa necessidade de Jesus passar por Samaria, parar especialmente em Sicar, dar aquela sentadinha, descansar naquele poço chamado Poço de Jacó, e ali pacientemente esperar alguém chegar ali, em especial uma mulher. Eu quero aqui trazer algumas informações para vocês, para que a gente possa valorizar essa necessidade com a qual o texto nos revela que Jesus teve de passar por Samaria. Samaria é um tipo de local de grata recordação para os israelitas e para o povo judeu. Ali aconteceu vários fatos marcantes que alicerçam todo o contexto, toda a história desse povo. Inicialmente eu quero aqui falar a respeito de Abrão. Abrão, todos sabem, o pai da fé, certa vez ele ouviu uma voz falando: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde? Para uma terra que te mostrarei. Amém? E que promessa foi? Engrandecerei, te farei teu nome grande, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e principalmente em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa linda! Abrão, até então Abrão, não tinha mudado o nome dele ainda. Abrão sai de Ur dos Caldeus e vai fazer a sua peregrinação. E sabe onde é que ele para? Ele para num lugar chamado Sicar. Olha que coincidência. E sabe que nesse local, isso está lá em Gênesis 12. Gênesis 12. Deixa eu abrir aqui para me ler, que tem algo aqui interessante. Eu vou ler aqui em Gênesis 12, versículos 6 e 7. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Siquém e Sicar, irmãos, é a mesma cidade, amém? Até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos lá? Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai em Siquém, ou em Sicar, é o mesmo nome. Ali ele se encontra num ambiente chamado Carvalho de Moré. Carvalho de Moré é um local onde se cultuava o politeísmo, vários deuses. E nesse ambiente onde se cultuavam vários deuses, Abrão, que ouviu a voz do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ele decide ali erigir um altar. Porque Deus falou com ele ali. Deus, naquele local, naquela cidade, ele falou: a tua semente darei esta terra. E aqui, nesse local, Abrão, ele decide erigir o seu primeiro altar. E o que isso significa? Significa um combate, irmãos, de adoração. Todo altar tem seu trono, e todo trono tem o seu Deus. Então, se lá no Carvalho de Moré, o povo estava ali adorando a vários deuses, um homem decidiu: vou levantar um altar correto ao Deus único e eterno e real, o que falou comigo. Ele ali vai e levanta um altar de adoração.
Altar é lugar de quê? Sacrifício, de entrega, de adoração. E foi isso que Abrão fez em Siquém ou em Sicar. Essa é a mesma cidade. Tempos mais tarde, muito tempo mais tarde, há muito tempo mesmo, um descendente de Abrão, peregrinando também, para no mesmo local. Estou falando agora de Jacó. Jacó, aí Gênesis 33, 18, por favor. A gente vai ler alguns versículos aqui, irmão, mas tenham paciência. Gênesis 33, 18 fala assim: E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que é a mesma de Sicar, amém? E esta está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento ou acampamento diante da cidade, ou seja, Jacó fez moradia, fixou moradia em Siquém ou em Sicar. E ó, escuta aqui, versículo 19: E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali o quê? Um altar. E chamou de... Tem uma versão que é bem interessante, que traz esse nome em hebraico, que é El Elohi Israel. Deus, o Deus de Israel. Ele faz a mesma coisa, só que agora ele fixa a moradia. Ele comprou aquele pedaço de chão com dinheiro. Está comprado. Essa terra aqui é minha. Ele comprou. E o que ele faz? Ele fala, Deus, o Deus de Israel, ou seja, é o meu Deus. Todos sabem, Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, é o meu Deus. Para que a gente possa trazer mais informações a respeito desse local, dessa necessidade de Jesus, Jesus não dá um passo por acaso, irmão. Ele não dá, não é por acaso. Vocês sabiam que a história vai avançar, né? Um pouco mais. Deixa eu só botar mais uma informação aqui. Todos sabem que Jacó teve 12 filhos. Tá bem? Escolinha bíblica. E que desses 12 filhos que surgiu 12 tribos. E essas 12 tribos, Israel. Amém? Esse povo, ele passou um tempo aprisionado no Egito. Quando esse povo saiu do Egito, eles ainda não eram uma nação. Quando saíram do Egito, eles trouxeram consigo ossos de José. Sabe onde esses ossos foram enterrados? Quem chuta aí? Siquém, Sicar. Foi nesse lugar que esses ossos foram enterrados. E tem uma informação lá que é muito interessante. Josué, vou ler Josué 32, Josué 24, 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Pegou? Essa terra é de quem? Era de Jacó e pertenceu aos seus filhos. Aí sim, Jacó teve 12 filhos, formou-se 12 tribos, e teve um rei, em especial, o rei chamado Davi, que fez um grande feito. Davi conseguiu unificar as 12 tribos, e fez das 12 tribos um grande reino forte,
teve tempo de paz, harmonia, prosperidade. Por quê? Porque Davi, a gente lê a história de Davi, né? A gente vê algumas imperfeições, mas a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele adorava a Deus. Ele era responsivo com relação à adoração. Ele poderia errar, mas quando ele errava, ele corria para o lugar de arrependimento, de choro, de pranto e de dor. Ele não ficava rebelde diante de uma situação. Senhor, me perdoa. E a esse homem de coração aquebrantado, de coração ensinável, a esse homem de coração com o qual o Senhor chama um homem segundo o meu coração, o Senhor derramou sobre ele uma autoridade sobre a nação de Israel. Nesse momento era um povo só, irmãos, paz, tranquilidade. Mas após o governo de Davi, que transicionou para Salomão, as coisas começaram a desandar. As coisas saíram do que era normal. No momento da transição do reino, Davi falou uma coisa para Salomão: Salomão, tu quer ir bem? Guarda a palavra do Senhor. Cumpre os decretos. Guarda isso no teu coração. Davi não aconselhou Salomão a ser guerreiro, a lutar, não. Ele aconselhou a única coisa: adore ao Senhor. Guarde essa palavra. Medita nela de dia e de noite e tudo te vai bem. Esse foi o único conselho que um rei deu para o seu sucessor, seu filho. O único. E esse único conselho Salomão não conseguiu honrar. Começou a infiltrar outro tipo de adoração no reino de Israel. Teve uma séria consequência. Qual foi? Mais à frente, o filho de Salomão, Roboão, quando assumiu ali o reinado, o reino se divide. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. De lado de cá, 10 tribos. Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, capital, Samaria. Do lado de cá, Reino do Sul, tribo de Judá e Benjamim, capital, Jerusalém. E esse ambiente que Jesus está aqui, quando eu falo que era ali necessário, ele está, na verdade, querendo consertar uma história mais de 1.800 anos para trás. Porque aquilo que aconteceu, aquela ruptura, porque até então, irmãos, presta atenção, era uma mesma família, era um só povo, era a mesma casa, todos filhos de Jacó, Israel do Senhor. Mas devido a uma adoração contaminada, esse reino dividiu. De um lado, Reino do Sul, povo judeu, buscando preservar o El Elohim Israel. O Senhor é o Deus de Israel. Do outro lado, o Israel, as 10 tribos não, elas estavam, digamos assim, adorando a outros deuses. Essa é a grande situação. E os samaritanos eram considerados como um povo impuro pelos judeus da época de Jesus. Um povo impuro, pois que viviam em Samaria haviam se misturado com outros povos, constituído família e mesclado a religião judaica com a adoração a outros deuses. E os samaritanos consideravam, ainda tinha essa situação do Monte Gerazim como o local de adoração. E o povo ali de Israel considerava o quê? Jerusalém, o local de adoração. Então, agora, essa palavra era-lhe necessário, acho que agora dá para a gente ter uma noção, o motivo pelo qual Jesus queria ir naquele local. Jesus queria ir em Samaria,
na cidade chamada Siquém, e principalmente, imagina, ele sentar no lugar chamado Fonte de Jacó, pacientemente esperando alguém daquela cidade vir. E lá vem a mulher samaritana, com o seu cântaro, com a sua necessidade, com a sua dificuldade, com a sua vida, que talvez não fosse a vida que ela desejaria ter, mas estava tendo devido às consequências que ela mesma optou. Lá vem a mulher samaritana, na 6ª do dia, sol a pino, sol de rachar mamona, com a qual as demais mulheres não iam. Jesus vem, a palavra fala que ele vai chegando, né? Já cansado. Irmãos, da onde Jesus estava para Samaria, era um percurso bom, um percurso de aproximadamente 120 quilômetros. Bom, né? Bom. É como daqui você ir da Samambaia e voltar, a pé. Né? Igual a gente comentou, né? Na época não tinha a facilidade de hoje. E a passagem bíblica, pelo menos que eu me recordo, eu só lembro de uma que ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Então eu acho que Jesus fazia tudo no pezão. Não tinha o Zapcar, né? Essas coisas que a gente tem aqui. Então era no pezão. E eu chuto aí que essa caminhada, botar uns 4 dias de caminhada, quem serviu aqui? O exército. Tem um negócio chamado marcha, misericórdia. Você caminha assim, devagarzinho, não é correndo não, mas é longo, é 40 quilômetros. Gente, chega um momento, qualquer coisinha que você tiver, vai te ferindo, vai te machucando. Se tiver um fio solto, aquilo vai te ferindo, você não tem noção o quanto que é desgastante. Então você imagina uma caminhada dessa de 120 quilômetros, sem protetor solar, sem uma roupa, um sapato confortável, sem recursos no caminho, porque eles optaram por uma trajetória que não era o normal dos judeus, porque os judeus não passavam por Samaria, eles preferiam passar por outra cidade, outra estrada, chamada Via Maris, andava 50 quilômetros a mais, mas eles preferiam passar 50 quilômetros a mais do que passar por Samaria, e eu acredito que essa Via Maris talvez tinha pousos, né? Tinha momentos para você sentar, que era uma via com maior tráfego, mas essa de Samaria não. Eu acredito que deveria ser uma via deserta. A Via Maris era uma via mercantil, então com certeza ia ter algumas instalações de apoio, mas essa não. Essa era no pezão. Jesus chega em Siquém, cansado. Acho interessante que o texto mostra a humanidade de Jesus. Então ele chega cansado, com sede e com fome. Tanto é que os discípulos foram comprar comida. Ele chega ali até um pouco debilitado, irmãos. Gente, eu vou sentar aqui um pouco, vocês vão lá, tá? E ele senta junto à fonte de Jacó. E aí sim, vem a personagem principal. Vocês percebem o que Jesus queria? Diante disso tudo que eu estou falando, vocês acham agora que realmente Jesus foi ali só para salvar aquela mulher? O que vocês acham? Ele foi remir toda uma história naquele local. Foi isso que Jesus foi fazer. Mas escuta aqui, olha que coisa linda. Jesus foi ali para remir toda uma história de prejuízo, de separação de família, de animosidade entre parentes. Ele foi ali para corrigir todo esse erro. Porque, irmãos,
parte do povo samaritano era descendente de Jacó, amém? Então vamos lá, se é descendente de Jacó, é descendente também de Isaac, e se é de Isaac, também é de Abraão. Então, se esse povo aqui é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, povo judeu também, amém? Mesma família que estava separada. Jesus quer corrigir um erro de toda uma cidade. E sabe o que espanta nesse texto? É que ele precisou só de uma pessoa para isso. Ele precisava só de uma pessoa. Sabe o que espanta mais? Ele não esperou uma pessoa perfeita, sem defeitos. Não! Ele não esperou, não. Eu vou pegar o pastor lá da cidade para fazer. Não. E sabe o que assusta mais ainda? É porque ele não conta com os perfeitos. Ele conta com aqueles que desejam ser aperfeiçoados. É esse que ele conta. É com esse que ele conta. É esse que ele deseja ter o contato. É com esse tipo de gente que se permite ser tocado, se permite, toca na minha ferida, Jesus, nessa noite. É com esses que ele conta. Pessoas resistentes, inflexíveis, que não se permite, sabe aquela situação lá do copo cheio, que não cabe mais nada, copo cheio, meu irmão, vai ficar só olhando. Mas quem está com um copo meio cheio, ainda cabe muita coisa. E vai receber muita coisa, até transbordar. Aleluia. Então, lá vem essa mulher, com as suas dificuldades, devido às opções. Jesus sentado no poço, olhando ela. Uma das características de Deus é a onisciência. Ele já deve ter olhado. Te falar, nada que a gente faz fica escondido para Deus, amém? Nada. Ele sabe muito melhor do que a gente, o nosso passado, o nosso presente, sabe de uma coisa? Até o nosso futuro. Até o nosso futuro ele sabe. E ele tem um futuro para mim, ele tem um futuro para você. Ele tem um futuro para esse homem que ele chamou para sair da terra, da sua parentela. E quando ele contou todo o projeto, ele falou uma coisa para ele: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. É só isso, irmãos. Muitas vezes nós tomamos uma pancada porque nós não ouvimos esse conselho que é para geral. Anda na minha presença. Aí você pode colocar o seu nome aí. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus tem um projeto para com você. Deus tem um projeto para com a sua vida. Você está aqui hoje, nessa noite em especial, porque Deus tem algo para contigo. Aqui, essa mulher se aproxima e Jesus, ele inicia o diálogo com ela. Interessante que Deus sempre faz primeiro, irmão. Não adianta você achar que vai fazer primeiro que ele, isso não existe. Ele chamou primeiro. Ele confia em você primeiro. Antes mesmo que você acredite em você, eu te falo, Deus confia em você. Talvez aquela mulher não acreditava nela própria. Mas Jesus já é contigo, tá? É com você. É com você que eu estou falando. Jesus chega para ela e fala: dai-me de beber. Acredito que ela, naquele momento, ela deve ter se assustado. Um homem no poço, uma hora dessa, me pedindo, dai-me de beber. E acredito que a roupagem, né, as características de um homem judeu, é bem perceptível. E ela olhou, e aí ela vai e responde.
como sendo tu judeu, olha como é que ela já responde assim, meio que mal educada, né? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha a carga que essa mulher tinha de percepção do povo judeu. Vocês não se comunicam com a gente, o que você está querendo aqui? E aí Jesus, o gentil, o amoroso, o paciente, nem se importou com essa má resposta. E falou com ela: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aqui Jesus, com muita sutileza, irmãos, ele começa aos poucos se revelar para essa mulher. Quando ele fala aqui, dai-me de beber, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, ou seja, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, ou seja, eu te daria água viva. Se você soubesse quem sou eu te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E agora ela fala algo aqui muito interessante. Tu és maior do que Jacó, nosso pai? Está vendo que ela se coloca no contexto de família? Judeu, meu pai também é Jacó, nosso pai. Tu és maior do que nosso pai, que deu esse poço bebendo ele próprio, dele e seus filhos e o seu gado? O que essa mulher falou aqui de precioso, irmãos? Aquele poço, aquele local onde Jesus decidiu parar, como nós vimos aqui, ele foi o local onde Jacó comprou por 100 moedas de prata. Esse local, os estudiosos da Bíblia, tanto os cristãos quanto os judeus, concordam entre si que esse local realmente foi o local onde Jacó furou o poço, porque ali ele estabeleceu o quê? O seu acampamento, fez moradia, fez residência, e ela aqui faz referência a isso. Esse poço que os filhos beberam, o gado bebeu, ou seja, família reunida. Nesse lugar, nesse poço onde Jesus senta, era um lugar onde até então os 12 filhos estavam unidos. Não tinha um lugar mais propício para se fazer novamente unidade do que aquele poço. Aquele poço simbolizava a família para aquela mulher. O meu pai Jacó bebeu com seus filhos. Esse era o entendimento, possivelmente, de toda a Samaria até hoje, até naquela época. E Jesus foi ali o quê? Não, calma. Eu estou aqui para resolver essa situação. Porque o mesmo sangue que corre lá, corre aqui também. E se vocês estão separados com o sangue, eu vou te falar, eu vou derramar meu sangue na cruz. Ele é suficiente para curar toda essa separação aqui. Ele é suficiente para ligar tudo novamente. Ele é suficiente. Jesus é suficiente, irmãos. Jesus é suficiente. E ele continua. Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. E aqui a mulher fica surpresa. E aqui ela fala o quê? Dai-me dessa água. Meu Deus, uma fonte que não se esgota, que não para, que não cessa. Porque fonte de Jacó, irmãos, é uma fonte finita, amém? Ela durou realmente por muito tempo, até aquela época. De Jacó até Jesus, vamos colocar aí os 1.700 anos, 1.200 anos, é muito tempo. Então aquele poço ainda estava com a sua vida útil,
Mas eu creio que possivelmente hoje não esteja mais, porque é um poço finito. Mas diante do poço finito, estava a fonte infinita sentada do lado, jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida ali naquele local. A fonte infinita estava ali. E ela é chamada a atenção por esse tipo de água, mesmo que até então ela não tinha entendido de forma espiritual. Ela aqui entende de uma forma física. Eu quero dessa água. Para quê? Para que eu não precise mais vir aqui, né? Tomar esse solão aqui no lombo. Mas, mesmo ela não compreendendo na totalidade, Jesus não perdeu a oportunidade. Você quer? Você quer dessa água? Você quer dessa água? Aí Jesus faz uma pergunta. Vai e chama o teu marido e vem cá. Essa aqui é a parte mais linda, irmãos. Porque o que Jesus ele quer nessa noite é só chamar a tua atenção para um tipo de água que não vai ser para daqui 10 anos, 20 anos, vai ser para a tua eternidade. E se você se deixar se permitir ser atraído por Jesus nessa noite, é claro, Ele vai te fazer algum tipo de pergunta. Jesus não restringe ninguém. Você vem da forma que você quiser, a forma que você estiver. Ele não se importa com isso. Ele não se importou com a mulher samaritana. Ele não se importou com a situação dela. Ele não se importou da forma como ela vinha. Mas uma vez ela tendo a curiosidade e pedindo, dai-me dessa água, aí ele faz uma pergunta: deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar essa situação, chama o teu marido aqui, vamos conversar a respeito desse assunto. Talvez esse assunto seja um assunto que tenha te incomodado bastante, talvez essa situação tenha feito você naquela cidade, essa situação naquela cidade fez você passar muita vergonha, porque na verdade você já teve 5 maridos, e agora o que você tem também não é teu. Então essa situação de relacionamento, ou por inocência, ou porque você é dessa forma, não me interessa. Jesus deve ter falado assim com ela, né? Não me interessa, eu quero só saber se você quer que eu te ajude a sair dessa situação. Irmãos, não era do comum uma mulher vir pegar água ao meio-dia. O comum é o quê? Acordar cedo, pegar sua água e vir fazer suas tarefas do dia. Por quê? Mais fresco, mais tranquilo, né? E só que nesse momento era qual momento? Todas as mulheres de Sicar iam buscar água na fonte de Jacó. E ela, devido ao histórico dela, ela se sentiu o quê? Envergonhada. Não, eu não vou, porque se eu for, a conversa lá vai ser só em torno do meu nome. Então ela se sentiu o quê? Oprimida. E, né, vamos dizer, com certa razão. Porque se até hoje adultério é escandaloso, imagina naquele tempo o quão era pesado essa situação. Então, só que, entenda isso, Jesus, ele tem uma aversão ao pecado, mas não ao pecador. Ao pecador não, ao pecador ele ama, e foi pelo pecador que ele se entregou ali na cruz, foi por mim e por você. A grande maioria, e eu me incluo nisso, chegamos na fonte infinita com muitas imperfeições, mas diante da fonte, essa fonte está nos limpando, amém? Sabe como é que limpa a água? É com mais água. Já viu? Se tem aqui um monte de água suja, é só você colocar água limpa, que a água suja sai, e daqui a pouco vai estar tudo limpo. Essa é a fonte que essa mulher se encontrou. Foi com esse tipo de fonte que ela se encontrou.
Precisou trazer o marido? Sim ou não? Ela só precisou reconhecer que estava errada. Jesus não quer expor ninguém, não. Quer não, irmão, para com isso. Jesus não quer expor o pecado, não é do feitio dele, não é da raiz dele, ofender ninguém, ele é gentil, mas ele só quer que a mulher tivesse consciência de onde ela estava tropeçando. Não precisou ela trazer o marido, de forma alguma, não precisou. Quando nós olhamos para o texto, eu falei, mas Jesus pediu para vir um marido aqui, foi só para trazer o choque de realidade. Tipo quando Deus fez com Adão. Demorou, mas chegou. Quando Adão pecou, o que Deus faz? Adão, chama Adão. Deus sabia, onisciente, Deus sabia que ele tinha pecado, amém? Era só para Adão se posicionar e olhar, gente, eu errei, eu pequei. Era só para isso, só para ele saber. Quando Jesus fala, chama o teu marido, é só para ela saber, olha onde você está errando. Vamos consertar? Eu te ajudo, vem comigo. Vem comigo, eu te ajudo a consertar isso aí. Vamos dar um ponto final nesses apontar de dedo. Vamos dar um ponto final nesses julgamentos. Vamos dar hoje um ponto final nessa vida oprimida. Vamos dar hoje um ponto final nesse ambiente de vergonha, de sofrimento e dor. Vamos dar hoje um ponto final. Era isso que Jesus estava falando com, traga aqui o seu marido. E isso é bem verdade, irmãos. Olha o que acontece em seguida. Ela fala, não tem um marido, né? Porque tivesse 5, Jesus fala, e agora o que tens não é teu. Disse a mulher, vejo que tu és profeta. Ou seja, alguma coisa ela agora percebeu de espiritual em Jesus. E aqui, o texto, ele dá uma guinada assim, tipo assim, dá um jump grandão. Eles começam a falar da raiz e do motivo pelo qual Jesus foi ali. Era necessário o quê? Corrigir um ambiente de adoração. E essa mulher, do nada, ela solta essa. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar, disse a mulher. Mulher, e Jesus, olha o que Jesus fala, mulher, creia-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Lembra que Jesus ele começou se apresentando devagar, aos poucos. Eu sou a água, a fonte da vida, sou a fonte de honra para a vida eterna, e agora ele se revela por completo. Versículo 26, disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Quando ela falou a respeito do Cristo, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciar todas as coisas. Jesus responde, sou eu que falo contigo. Quando ele fala isso, aí chega quem? Os discípulos. Na hora chegam os discípulos. E os discípulos se assustam. Atrapalhou? Não. Eles se espantam porque Jesus estava falando com a mulher e principalmente com a mulher samaritana. Eles eram do time que não queriam que Jesus fosse para lá. Jesus que estava corrigindo o quê? Todo um percurso familiar. Ele estava investindo
nessa mulher. É isso que Jesus faz. Jesus pega uma pessoa, irmão, uma pessoa, investe numa pessoa, ele precisa de uma pessoa, e essa pessoa que ele investe causa o sobrenatural. Uma pessoa que ele investe. Os discípulos chegam. Agora quem está chegando? O pessoal que tinha uma aversão aos samaritanos. E aqui Jesus está unindo todo mundo aqui. Ó. Os que eram contra, os de cá, os de lá. Está tudo no mesmo ambiente, tudo no mesmo bojo. Essa mulher, ela, diante da revelação de Jesus, ela fica maravilhada. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher, ou seja, seu cântaro, e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens. Vamos lá, essa mulher chegou debilitada, com um histórico bem difícil, chegou com uma necessidade física, água. Jesus tocou, curou, não precisou do marido dela estar com ela. Ela entendeu o que tinha que ser, o que tinha que fazer. E agora é interessante que ela larga até a necessidade dela fisiológica ali, que é a água. Ela foi para pegar água. Ela ficou tão maravilhada diante da revelação de quem era o Jesus, a pessoa com quem ela estava falando ali, que ela não se conteve. E sabe o que ela fez? Ela foi em Samaria. Samaria para aquela mulher era lugar o quê? Até então, de vergonha, de sofrimento e dor. Mas ela, transbordante de uma água da vida, ela chegou ali e fez só assim, ó, bebam de mim. E ela começou a anunciar Jesus, começou a pregar a respeito de um profeta, de um judeu, talvez de 1 metro e alguma coisa. Gente, tem um judeu ali que falou tudo a meu respeito. Os homens, interessante que fala os homens, justamente no lugar onde ela era mais fragilizada. Os homens a ouvem e a seguem. Os homens a ouvem e a seguem até o local onde Jesus está. E ali agora já não é mais nem a mulher, nem os discípulos, agora é a mulher, os homens, todo um povo, os discípulos, todo mundo unido. Os discípulos talvez não estavam entendendo nada, mas alguma coisa está acontecendo aqui, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mistério! Mistério mesmo. O Senhor fala o seguinte, Isaías 58 fala o seguinte: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Jesus não foi ali só pelaquela mulher. Jesus foi ali para corrigir toda uma história, toda uma trajetória de separação, sofrimento e dor. Depois daquele momento que Jesus corrigiu aquilo ali, percebam, Jesus passou mais 2 dias naquele local, e os discípulos juntos. Já não tinha mais aversão, olha que coisa linda. Já não tinha mais ojeriza, estava todo mundo sentadinho com a gente aqui, ó, ouvindo Jesus falar. Estava todo mundo junto. Quem foi a peça fundamental para isso acontecer? Uma mulher que se deixou ser tratada. Uma pessoa. Quando o Senhor me deu essa palavra, ou parte dela, foi um momento muito importante dessa casa aqui. Vocês estavam numa conferência chamado Respondendo aos Céus, não é isso? Respondendo aos Céus? Essa conferência. E naquela conferência ali, algo muito impactante aconteceu. Eu estava sentado mais ou menos por ali, e aqui estava um dos pastores do Sul, acho que Guilherme, tudo Guilherme, isso aí. E ele falou o seguinte, ele usou o texto de Isaías 54.
Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças e alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E aqui ele falou a respeito de um tempo para essa casa, que iria fluir para dentro dessa casa 3 a 5 mil vidas. E ó, que eu não sou uma pessoa muito boa de memória não, mas eu lembro muito bem da fala do pastor. Quem lembra disso? Quando ele falou a respeito de alargar as tendas, lá no meu coração, até compartilhei com o pastor Flávio, quando ele falou em alargar as tendas, eu entendo. É um ambiente de congregar pessoas aqui. Pessoas vão fluir aqui para dentro, isso é maravilhoso, eu sei que vai acontecer. E que você também tem essa mesma percepção, convicção que isso vai acontecer. Mas quando ele falou em alargar as tendas, no meu coração falou o seguinte, a respeito também de estender a mesa. Vocês carregam algo aqui, no próprio nome da placa de vocês, que é 2 símbolos muito importantes, que é o pão e o vinho. O texto aqui nos revela que os discípulos chegam e oferece comida para Jesus. E Jesus, ele dá uma resposta para esses discípulos. Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Ou seja, ele não quis comer a comida que trouxeram, ele falou, eu tenho comida que vocês não conhecem. Eu me alimento em fazer a vontade do meu Pai. Quando eu faço a vontade do meu Pai, eu sou saciado. Quando Jesus estava ali cuidando daquela mulher, ele estava suprindo todas as necessidades que ele chegou cansado, com sede e com fome, já não estava mais. Já não estava mais. Fazer a vontade do Pai é isso. Eu me lembro, eu até compartilhei alguns testemunhos, vou falar só de um, do bolo. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu me assemelho um pouco com essa mulher, porque o Senhor me pegou, eu tinha algumas coisas a serem consertadas, mudadas dentro de mim. No olhar humano, talvez eu não seria a pessoa apropriada. Entende? Talvez se olhasse para mim 15, 20, 17 anos atrás, eu não seria a pessoa apropriada. Mas o que Deus fez comigo foi semelhante com que fez com essa mulher, Ele cuidou de mim. Eu me deixei ser vulnerável. E com o tempo eu decidi abrir um ponto de pregação na minha casa. E naquele local, gente, eu conheci Deus de uma forma muito especial. Muita coisa aconteceu ali. Sabe o que essa mulher fez? Ela saiu e simplesmente abriu a boca dela e falou daquilo que o Senhor já tinha colocado dentro dela, somente. Precisou de um curso de teologia? Um intensivão? Precisou sentar para estudar? Ela só precisou falar de Jesus. É da forma que você está, do seu jeito. Ele quer só uma disponibilidade para Ele fazer coisas tremendas que você não tem noção e dimensão. Uma vez eu estava na célula, vou contar só esse, vou falar do bolão, vou falar desse aqui, que é interessante. E aí, às vezes a gente comenta, fala ali, né, culto no lar, as cadeiras, e aí chegou uma irmã, e o esposo dela tinha uma aversão a crente, a igreja então, misericórdia. Aí eu ungi a cadeira e falei assim, irmã, seu esposo vai sentar aqui. Ele vai vir nessa célula e vai sentar aqui. E o que aconteceu? Não sei se foi na célula seguinte ou 2 células depois, só que em pouco tempo o esposo dela veio. Eu não me lembrava da palavra que eu tinha falado com ela, mas ele se sentou no local onde eu falei. E aí, na célula seguinte, ela falou, Edson, sabe aquele dia que você orou?
Não. Aquele dia você orou e falou que meu esposo ia vir, ia sentar aqui. Ele veio. E aí? Ele gostou muito. Sabe o que acontece, irmão? Só para resumir aqui, já tem, acho que uns 7, 8 anos, né? Que ele congrega com a gente. Poderoso isso, né? Hoje vocês estão vendo aqui eu falando, né? Tá. Mas o meu início eu costumo falar que para mim foi trágico, sabe? O bom é que os irmãos de igreja são muito otimistas, nos joga para cima. Mas eu gaguejava muito, eu suava muito, isso aqui transpirava de um jeito, tal, e eu falava muito enrolado. A minha primeira vez ela não foi fácil, que eu tive que falar talvez para 10, 12 pessoas. Mas o legal é que no final eu falei, cheguei para a irmã, e aí, foi bom? Foi bênção. Amém, irmão. Amém. Isso é bom que vai nos motivando, vai nos impulsionando. Essa mulher, ela se permitiu ser tratada e principalmente se permitiu ser um canal de bênção para todo um projeto que Deus tinha para aquela cidade. Deus tem um projeto para essa cidade, irmãos. Quando eu cheguei em São Sebastião, aquele local onde vocês semeiam ali, o Sementinha, sabe aquele local? Quem conhece Sementinha aqui? Aquele local era chamado de Vila dos Crentes, 579. Quem falou a verdade? Porque a gente evangelizou, eu morei ali, né? Então nós evangelizamos ali. O setor tradicional 579 era chamada de Vila dos Crentes. O Senhor quer remir aquele pedaço de terra, irmãos. E ali é só o início. O Senhor quer remir toda essa cidade. Eu vim aqui, estamos caminhando para o fim. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que está aqui hoje, pela primeira vez, e que ouviu essa mensagem a respeito dessa mulher samaritana. Só louvor, se quiser vir. Essa mulher, como você mesmo ouviu, leu aí, ela tinha uma vida com a qual eu acredito que não era a vida que ela queria ter até então. As escolhas dela empurraram ela para um ambiente de exclusão da sociedade. Naquela cidade ela caminhava à margem, no limite ali. Aquela mulher possivelmente era, o nome dela, a Bíblia não fala o nome dela, mas talvez o nome dela ali era o nome das rodinhas de conversa. Fulana de tal, cuidado. Aquela mulher era uma mulher que era muito envergonhada. Talvez por ter se entregado a pessoas que não valorizaram o coração dela e usurparam, usufruíram de forma incorreta aquilo que ela estava entregando. Aquela mulher possivelmente também era uma vítima de todo aquele contexto. E principalmente aquela mulher, na visão de muitas pessoas, talvez não seria a pessoa mais adequada para se começar um ministério. Talvez não seria a pessoa mais adequada a começar um ministério evangelístico. Meu Deus. Mas o Deus que tem um olhar de ternura e de amor, de compaixão, de favorecimento, que a palavra fala que Deus é amor, ou seja, o amor não é um sentimento, mas amor é uma pessoa, amor é Jesus, amor é Deus.
o olhar de Jesus se encontrou com o olhar daquela mulher. E o olhar de Jesus, no olhar dela, escaneou toda a vida dela. Filha, deixa eu cuidar de você. Filho, deixa eu cuidar de você. Talvez o que você viveu, rapaz, até então, não é o que eu projetei para você. Eu tenho algo ao teu respeito, uma história a ser contada. Deixa eu te ajudar a reescrever essa história, porque até então eu estou lendo aqui que você ainda não viu nada daquilo que eu tenho para você. Mas a história que eu tenho para você é de vida e vida em abundância. A história que eu tenho a teu respeito é a história de conhecer e prosseguir em me conhecer. E se você tiver coragem de erigir um altar, um El Elohi, e agora você coloca o seu nome, porque foi isso que Jacó fez, El Elohi Israel, El Elohi, Deus, o Deus de Israel. Se você pode colocar o seu nome no final, você falar: Deus, eu quero o Senhor como meu Deus. Eu não quero mais andar dividido. Estou aqui, ambiente tão gostoso, mas amanhã, segunda-feira, não, me fortaleça. Essa mulher, ela não tinha forças, irmãos, mas ela encontrou forças no Senhor. É só o Senhor que nos faz fortes a resistir a todas as tentações do maligno. Só o Senhor nos dá essa condição. É só Ele caminhando comigo, me direcionando os meus passos, que me faz desviar daquilo que possa ser uma pedra de tropeço para a minha vida. Filho, nessa noite eu te digo: deixa eu cuidar de você, assim diz o Senhor. Deixa eu cuidar da sua vida, da sua família, da sua casa. Deixa eu mudar o teu contexto. Tome como exemplo essa mulher. Essa mulher, ela não resistiu quando Jesus falou: chama o teu marido. Vem cá, chama o teu marido. Se ele está falando isso, se a sua consciência agora, o Espírito Santo está falando contigo agora a respeito disso, ele está te tratando. Se permita. Olha o que ele fez com essa mulher. Ele não expôs ela. Ele só fez uma pergunta para que ela tivesse consciência que a história dela era para ser outra. E foi outra, porque ela se deixou ser cuidada. Ela se permitiu ser tratada. Ela baixou a guarda. Ela se tornou vulnerável. Permitiu o toque. Feche seus olhos um pouquinho.